Bom, pessoal, então sobre a América Espanhola, vamos dar uma conversada sobre ela. Bom, quais são os fatores que vão influenciar a independência, o processo de independência da América Espanhola? A gente tem o iluminismo, né, que é um fator que vai influenciar todos os movimentos de independência no mundo. A gente tem a independência das 13 colônias, que aconteceu anterior a esse processo. Bom, que mais que a gente tem de acontecimentos? A gente tem que levar em consideração aquilo que eu sempre falo, o iluminismo, a palavra-chave é liberdade. Então o iluminismo vai sempre influenciar qualquer movimento emancipatório. Então, por isso que a gente sempre associa o iluminismo como ponto de influência para as independências do mundo. Vai influenciar também essa independência dos Estados Unidos, como eu falei. Bom, então, e no caso da América Espanhola, diferente do caso da América Portuguesa, né, que é atual Brasil, os ideais republicanos também vão ser de fundamental importância, já que eles vão romper com a colonização e se tornam governos republicanos. Bom, seguindo isso aí, vamos falar um pouco o que aconteceu. As nossas últimas aulas nós vimos as juntas governativas na América Espanhola. O que acontece? Napoleão invade a Espanha. Ele invadindo a Espanha, ele põe no trono seu irmão, né? José Bonaparte. Só que esse fator também é fundamental para a independência. Porque se entra o José Bonaparte no trono, ele não está preocupado com a colônia da Espanha, não é problema dele, ele quer que se dane a colônia da Espanha. Então, vai acontecer um processo de maior autonomia dessa colônia. Essa colônia vai ter maior autonomia por conta disso, porque, olha só, não é mais o governante, o rei espanhol que governa, né, que está de olho nessa colônia. Então, vai passar por esse período aí de desleixo, né, podemos dizer assim. Então, antes a gente podia dizer que havia um forte monitoramento, né, uma forte intervenção dessa coroa na colônia e tudo mais. Só que com o José isso fica um pouco para trás. E essas juntas governativas eram estratégias para acabar com as restrições da metrópole e tomar bastante força, como a gente viu lá passado nesse período do José. Então, há uma ampliação muito grande desse poder das juntas. Beleza? Espero que sim. Ampliando o poder das juntas, vamos falar um pouquinho de sociedade na América Espanhola, que é um assunto fundamental e eu ainda não comecei a falar sobre isso. Bom, como é que funcionava a sociedade? A gente tem os crioulos, né? Os crioulos são as elites locais. Eles eram nascidos na América Espanhola, eles eram grandes proprietários rurais, eles buscavam maior liberdade de comércio, porque eles não tinham, havia um pacto colonial. Lembra o que é o pacto colonial? Aquilo que estabelece que a colônia só pode comercializar com a metrópole. Mas no caso da América Espanhola, foi assinado o Tratado de Utrecht. Esse tratado diz que também podem se comercializar com a Inglaterra. Então, os crioulos, que eles querem maior autonomia, a maior ascensão social, porque eles não tinham, justamente porque eles eram podados por conta dessa condição de ter nascido na América Espanhola e não de serem espanhóis, por mais que eles tivessem dinheiro e fossem uma elite local, o que vai mostrar que eles estão incomodados com esse governo espanhol, né? Certo. Também havia os cabildos, né? Os cabildos eram responsáveis por uma maior parte dos cargos administrativos. E eles tinham ambos poderes administrativos e políticos também. Bom, de outro lado, havia os caudilhos, né? Os caudilhos eram líderes locais muito influenciados, que foram muito participativos nos processos de independência e guerras, né? Então, eles eram poderes militares também, podemos assim dizer. Bom, e o que eu quero dizer agora sobre o processo em si? A gente já viu que quando José Bonaparte toma conta do poder, as colônias ficam, do poder na Espanha, as colônias ficam um pouco desleixadas, elas começam a crescer uma autonomia. Bom, a gente já viu que também há uma insatisfação dos crioulos diante da dificuldade de ascensão social, maior liberdade de comércio. Bom, então a gente vê que as juntas governativas, né, que é essa associação para ter um maior poder,
esse é o momento, certo? Porque não tem o rei tá desleixando, então esse é o momento de crescer, e assim acontece. E a gente nota também que tem uma elite muito incomodada, né, com esse poderio espanhol. Então esse é o processo o processo vai ser acelerado por conta do irmão do Napoleão estar no poder, por conta dessa invasão espanhola. Bom, muitos colonos vão deixar de pagar os impostos, vão deixar de respeitar os monopólios, ou seja, eles vão romper o pacto colonial, eles vão comercializar sim com quem está lá fora. Não estão preocupados com isso. Então, mesmo que o rei tenha reassumido esse poder em 1813, né, e retomar essa antiga dominação, houve um enriquecimento desses crioulos, eles estão mais fortes, mais poderosos, eles querem cada vez mais, né? Eles querem cada vez mais independência econômica, eles querem cada vez mais independência política também, porque isso pode propiciar um maior crescimento, já que quem corta o barato deles são justamente os espanhóis, né, que impõem restrições a esse comércio que eles querem realizar. Bom, então vamos falar agora um pouquinho de como é que foi as independências da América Espanhola. Pessoal, eu queria antes de tudo que vocês se ligassem que a gente tem dois líderes fundamentais, que é o Simão Bolívar e o José San Martín. O San Martín, ele vai apoiar a libertação do Chile. Bom, e para isso ele vai contar com o apoio inglês. Ele vai contar com o apoio inglês, né? E com o apoio inglês, também eles vão conseguir libertar a região do Peru. Isso tudo é o apoio o José Martí vai ser líder nesses dois processos. Bom, a gente tem que ver que há uma diferença fundamental. O Simão Bolívar ele vai defender uma política pan-americana, o bolivarismo, né? Que ele quer, ao mínimo, uma fragmentação. Ele vai defender a união entre essas nações africanas. Elas têm que ser unidas. Lembram lá da Santa Aliança? Que tem medo da expansão de acontecimentos liberais, de rompimentos de independência no mundo? Então ele está se protegendo contra a Santa Aliança. Então ele vai criar a Gran Colômbia, que vai durar até a sua morte. Eu estou falando do Simão Bolívar. Simão Bolívar que vai ser o responsável pelo Manifesto de Cartagena também. E nesse Manifesto de Cartagena é justamente propõe essa união revolucionária. E tem a criação da Grande Colômbia, né? Que é isso aqui, a Gran Colômbia, que vai durar até a morte. E a Gran Colômbia, infelizmente, após a morte dele, vai ser fragmentada em todos esses estados, né? Bom, pessoal, a gente nota que o Simão Bolívar ele queria uma Gran Colômbia, que hoje compõe Venezuela, Equador, Colômbia e Panamá. Olha o tamanho desse país e a ameaça que isso poderia ser. Bom, aqui mostra um pouco do antes e depois. Agora vamos falar do San Martín, né? O San Martín ele estava pensando só na libertação, ele vai ser apoiado por forças europeias, né? Ele vai conseguir libertar o Chile, ele vai conseguir também a libertação do Peru. Bom, vamos prosseguindo. Eu já falei dos proprietários de terra e elite crioula. Grande questão da América Espanhola é justamente a fragmentação. Pessoal, a gente tem que ter em mente a América Espanhola como um todo, assim como a América Portuguesa. A América Portuguesa virou quantos países, pessoal? Um só, né? Só tem o Brasil. E a América Espanhola, olha só, tudo isso que eu já falei, fora Argentina, Peru, México, olha, são muitos países. Então houve uma grande fragmentação. Todas essas lideranças que eu tô falando, o José Martí, o Simão Bolívar, a importância dele, a liderança dele é que justamente eles vão liderar as tropas, mobilizar essas tropas para essas regiões que haviam soldados espanhóis. É justamente o combate contra os soldados espanhóis. Só que o que tem importantíssimo nessa independência da América Espanhola é que após a independência, o modo de governo vai ser a república. Lembra que eu falei dos ideais republicanos que são de super importância? Pessoal, que gosta de futebol, os Libertadores da América, o campeonato, um dos Libertadores que é homenageado é justamente o San Martín
e o Simão Bolívar. Só que a título de curiosidade, dá para vocês verem como eles são importantes, né? Como eles são... Criou essa imagem deles como heróis históricos de independência frente à força da Espanha. Bom, agora a gente vai ver um pouco do caudilismo. O que é o caudilismo? Lembra dos caudilhos que eu falei? Bom, vamos prosseguir. Os caudilhos, eles surgem com esse processo de independência, guerras e tudo mais. Eles vão ser líderes locais que foram... E militares também que se envolveram em guerras e com o exército. Bom, a fragmentação da América Hispânica pode ser explicada pelo próprio sistema colonial, porque elas eram isoladas entre si. Então vai surgir outras formas de liderança. A gente viu aqui os caudilhos. O caudilismo é um tipo de chefe político local, o grande proprietário de terra, que procurava manter as mesmas estruturas sociais e econômicas herdadas no período colonial. Bom, gente, essa frase é muito legal. Falar que ele procurava manter as mesmas estruturas. Porque o caudilho, ele fazia o seguinte: ele chegava lá, falava com a população uma coisa, tinha um discurso muito diferente da prática. Ele tinha um discurso que estava interessado em ajudar a população. E vocês viram algum momento eu falando daqui de indígenas e afrodescendentes? Não. Eles estão vivendo isso aí em segundo plano. Porque quem está mandando nesse processo de independência, mais uma vez, são as elites, né? Bom, então, falando do caudilho, ele tinha essa coisa, meio que politicagem que a gente conhece hoje, que a gente pode identificar. O caudilismo era assim, eles pegavam, falavam sobre mudanças, ouviam, pareciam dando ouvidos à população, só que na prática os interesses dele eram manter, as atitudes deles eram manter os seus interesses, né? Seus interesses, o interesse deles, elite. Bom, então nesse sentido, eu posso dizer, a gente pode conversar aqui, que houve depois desse rompimento, dessa independência, uma expansão de movimentos republicanos. Não vai ter em nenhum momento monarquia, só tem caso, e é rápido, é bem curto, que é o caso do México, né? Bom, falando sobre isso, esses são os aspectos gerais dessa América Espanhola. A gente também teve o caso cubano também, que o caso cubano, eu já falei do caso do Peru, o caso do Chile, Venezuela e tudo mais. Eu lembrei aqui também do caso cubano, que Cuba era o grande responsável pela produção de açúcar e tabaco. Só que Cuba os locais começam a se revoltar contra esse domínio espanhol. Então acontece uma guerra pela independência. E quem vai auxiliar os Estados Unidos, Cuba nessa guerra vai ser os Estados Unidos, que vai dar o auxílio. E aí mais uma vez tem a ação do José Martí. Ele participa também do processo de independência de Cuba, né? Que vai declarar a guerra à Espanha. Bom, então a gente pode simplificar: o caudilismo é um sistema que vai levar ao poder essas lideranças, né? Envolvidas com o exército, envolvidas com o militarismo, e que tem um discurso e a prática que são bem diferenciados. Eles parecem estar aptos a ouvir a população para entender, mas eles não estão bem aí. Bom, então a gente vai ver lá na frente, né, quando você chegar na matéria do Brasil, que são processos bem distintos da América Espanhola, que a gente já viu que ela se fragmenta toda, enquanto a América Portuguesa isso não acontece, e que é bem distinto também o caso de que a América Portuguesa permanece com... É só uma introdução, tá, gente? Não se liga se vocês não entenderem muito isso, que vai ter uma aula sobre isso. A América Portuguesa permanece com o imperador do exterior, não tem um poder local após a independência. Bom, e o que a gente pode falar da América Espanhola hoje? Mudou muita coisa, porque a América Espanhola a gente fica uma colônia de exploração, né? Era produzia para mandar para o exterior, para enriquecer essa metrópole, enviava matéria-prima e comprava produtos industrializados. Pessoal, a América Espanhola ainda tem uma dependência econômica muito grande. A América Espanhola, que é a atual América Latina, né? Ainda continua enviando produtos agrícolas, ainda há uma independência econômica do exterior, envio de produtos agrícolas e compra de produtos industrializados. A questão econômica mudou pouquíssima coisa. Bom, então essa é o quadro da América Espanhola hoje, né? Da América Latina, que a gente conhece. E a gente nota que
em termos de desenvolvimento, ela ainda continua batalhando atrás desse desenvolvimento econômico, beleza? Bom, espero que tenha ficado tudo bem. Junto com o vídeo está a descrição de qual exercício a ser feito, do livro e a página. Então até uma próxima, vamos lá, vamos trabalhar, porque tem muita coisa, tem muita matéria. E a gente está sempre vendo exercício, gabarito comentado, então tem que fazer. Então, pessoal, tchau, tchau. Então até uma próxima.